a terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. É uma alegria poder chegar novamente até o lar de cada um dos irmãos e das irmãs, trazendo a mensagem do nosso culto realizado nesta manhã de domingo, 10 de outubro, aqui na Igreja Institucional de Porto Alegre. Eu te convido para você nos acompanhar até o final deste momento. Começamos cantando juntos o hino de número 120 do Inário Evangélico, e depois vamos ouvir a palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 7. Te convido então para você me acompanhar nesse momento de louvor e adoração. Amém? As grutas, as rochas imensas, dos mundos o grande esplendor, proclamam bem alto constante
alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Só reserve o texto por enquanto. Eu gostaria de começar este momento de reflexão com vocês, lançando algumas perguntas que têm incomodado a humanidade durante toda a trajetória do ser humano. Por que as pessoas se tratam tão mal? Por que os cônjuges quebram seus votos de casamento? Por que as pessoas agem com violência e ódio uns contra os outros? Por que racismo, crimes de ódio ainda existem em nosso mundo? Por que as pessoas estão cheias de ganância? Por que nós agimos com traição e decepção uns para com os outros? A questão de por que as pessoas fazem o que fazem é uma questão que tem atormentado a raça humana desde o início da história. Quem já teve a oportunidade de cursar uma cadeira de ética pôde se deparar com diferentes visões da natureza humana. Geralmente essas visões nos apresentam várias teorias diferentes sobre o que está no cerne do problema da raça humana. Nós, como cristãos, temos uma forma bem distinta de apresentar o porquê dos problemas da humanidade. Para nós, tudo se resume numa palavrinha: pecado. Nós cristãos acreditamos que o pecado é o cerne do problema, dos problemas, que afligem a raça humana. A Bíblia afirma que a maneira como as coisas são no nosso mundo não é como deveriam ser. Elas deveriam ser diferentes.
Se nós pegarmos o livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vamos ver ali duas narrativas da criação. Em ambas as narrativas, o Senhor cria algo perfeito, cria um mundo perfeito, uma sociedade perfeita, em harmonia. Quando a criação, nessa criação, o homem é infectado por aquilo que nós chamamos de pecado, ele quebra esta relação de harmonia, esta relação de perfeição, e há uma separação de Deus. E o pecado na Bíblia, irmãos, é essencialmente a rejeição por parte do ser humano do projeto de Deus para a sua vida. É disso que nós tratamos quando celebramos algumas datas como Natal, como Páscoa. A criação virou as costas para a intenção de Deus de criar um mundo perfeito, harmônico, e Deus novamente envia o seu Filho para tentar refazer esta aliança, tentar refazer esta sintonia, aproximar novamente o ser humano do seu Deus, tentar novamente unir Criador e criatura. É disso que se trata o Natal, que nós celebramos muitas vezes pensando, naquele bebê, naquela criança. Ali está o Salvador que vem para tentar reaver esta harmonia, esta relação Deus com o ser humano. O texto que nós vamos ler nos mostra um debate de Jesus com um grupo de religiosos sobre a melhor forma de erradicar o pecado do nosso meio. E nós vamos ver que, embora Jesus e esse grupo discordassem, concordassem com o problema, em ser esse o grande problema da humanidade, eles diferenciavam muito sobre como chegar à solução desse problema. E aí Jesus encontra esse grupo de religiosos, que é narrado aqui no livro de Marcos, capítulo 7. Vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo 5? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E eles não estavam em tempo de quarentena. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não mandam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Até aqui, irmãos. Depois nós continuamos mais um pouquinho. Os fariseus, ao contrário do que muitos imaginam, eles eram pessoas leigas, não havia sacerdotes, não haviam profissionais espirituais entre eles. Nós temos uma imagem muito negativa desse grupo, muito em virtude dos debates que nós encontramos na Bíblia entre eles e Jesus. Mas para os judeus do primeiro século,
eles eram sinônimo de reformadores, eles eram quase que heróis. A paixão deles era ajudar as pessoas comuns de Israel a aprender a desenvolver a sua relação com Deus, a sua devoção a Deus. Só que às vezes eles exageravam nisso. Eles acreditavam que cada detalhe da lei do Antigo Testamento deveria ser aplicado à vida cotidiana das pessoas. Eles acreditavam que todo o povo judeu deveria seguir o exemplo dos sacerdotes do templo, lavando-se antes de cada refeição. Hoje nós sabemos, que isso é uma questão de higiene, não é mesmo? Os filhos chegam em casa, você manda, vai lavar as mãos antes de vir para a mesa. Mas é importante nós entendermos uma coisa, que essa lavagem de mãos não tinha nada a ver com a questão de higiene. Não tinha o mesmo significado que tem para nós hoje. Essa questão de puro e impuro no pensamento judaico tinha a ver com a pureza ritual. Trazendo para os dias de hoje, para nós tentarmos achar um exemplo assim que clareie essa ideia para nós, vamos pegar a alimentação do próprio povo judeu. Hoje, desde o Antigo Testamento, alguns alimentos eram considerados puros, outros impuros. E hoje, quando nós ouvimos, até tem mercados que já têm seções separadas para isso, com alimentos kosher. Vocês já ouviram falar nisso, nessa palavra? Alimentos kosher, que os judeus comem. E o que significa kosher? É limpo em hebraico. Alimento limpo. Agora você vai me dizer que aquele outro alimento que você pega é sujo? Não é esse o significado para eles, É limpo ritualmente. Um alimento consagrado, um alimento que é puro perante Deus. Esse é o entendimento deles. Isso não é só questão de alimentação, isso era uma questão de identidade daquele povo. Afinal, eles eram o povo de um Deus único. Em toda a redondeza, todos os outros povos tinham vários deuses. Eles adoravam um único Deus. Eles eram o povo que tinha uma única língua. Era o povo que tinha um único hábito e um único ensinamento. É um pouco semelhante hoje, e isso identificava eles. As pessoas olhavam e já sabiam quem era o judeu. É um pouco semelhante hoje como nós usamos as nossas roupas. Você identifica uma pessoa pelas suas roupas, você sabe de que grupo ela pertence. Se nós passarmos pelo Carlos na rua, de bermuda, com a camiseta, nós vamos saber que o Carlos é ciclista. Se encontrarmos lá alguém de cabelo comprido, com uma cinta desse tamanho, todo florido, com a calça boca de sino, nós vamos dizer, o Orlando era hippie. Agora, se você vir alguém trajando uma roupa elegante, uma pessoa bonita, um cabelo bonito, com olhos bonitos, você vai dizer que ele era um pastor. Não é isso? Identifica, não é mesmo? O texto nos mostra aqui, irmãos, um princípio que ainda é aplicável aos crentes no dia de hoje. Com frequência nós tentamos resolver os nossos problemas com o pecado focando em questões que são superficiais. Nossas tentativas de aplicar a Bíblia à vida cotidiana pode se tornar o mesmo tipo de picuinha legalista que nós vemos nos fariseus. Isso aparece claramente nessas questões superficiais sobre as quais a Bíblia não fala nada. Domingo
passado até nós conversamos sobre algumas aqui. Alguns cristãos se fixam no vestir-se de certa maneira, outros se fixam na abstinência total do álcool, outros na abstinência de certo tipo de música, outros ainda se concentram em como educar os seus filhos, ou até mesmo, creiam, em que tradução da Bíblia nós vamos ler para podermos ser santos. Os grupos se fixam nessas práticas particulares porque pensam que resolverão o problema do pecado e acabam fazendo a mesma coisa que os fariseus faziam. Quando nós nos concentramos nas questões superficiais, em vez de irmos ao cerne da questão, nós enfrentamos um grande perigo. Vejamos o que diz a sequência do texto, a partir do versículo 6 ao 13. Respondeu-lhes Jesus. Parece que Jesus estava perdendo a paciência com eles. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Parece que ele está falando com brasileiros, né? Vocês dão um jeitinho brasileiro para darem uma mudada na lei de Deus. Jeitosamente. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderíeis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aqui cabe um parêntese para uma palavrinha que aparece aqui. Vocês já ouviram falar em corbã? Bíblia é cultura, né? Corbã era uma oferta que os judeus levavam até o templo, mas não era uma oferta como nós fazemos a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa oferta para a casa do Senhor. O corbã era algo a mais, era em termos de posses, de terras, de fortunas, que se levava até a casa do Senhor. O corbã era isso, ele doava as suas terras para o templo para ser abençoado, mas era uma doação com usufruto, ou seja, ele e sua família iriam usufruir daquilo pela vida toda, e o templo não ia poder colocar a mão naquilo. E isso era usado muito para validar aquela questão que a palavra de Deus cobrava do judeu, né, do último filho ser aquele que vai cuidar dos pais, não sair de casa para ficar cuidando dos pais. Faz um link com aquela nossa saída do filho pródigo. Vejam que a Bíblia toda é linkada, as histórias. E aí Jesus diz para eles: vocês estão fazendo uma oferta que é picaretagem, que não é oferta. Vocês dão a sua fortuna, mas continuam usufruindo da sua fortuna. Então vocês não devem nada. Mas perante os olhos da sociedade, vocês são homens de Deus, são puros. Jesus parece que aqui perdeu a paciência com eles, com os fariseus. Veja que esse debate, ele muda de figura.
No início do capítulo, o que se debatia era a questão da pureza de lavar as mãos dos discípulos que estavam ali, né, comendo. E Jesus diz que a obsessão dos fariseus com essas questões superficiais os levou a perder o cerne da questão. E quando ele cita esse versículo do profeta Isaías, que fala diretamente a hipocrisia dos judeus, ele está dizendo, né, que a adoração deles se tornou um mero serviço da boca para fora, pois eles faziam todos os movimentos certos, mas não tinham a devoção interior. Os fariseus colocavam as suas tradições em pé de igualdade com a lei de Deus. E eles alegavam que Deus tinha dado 2 leis a Moisés, ao contrário do que a palavra nos diz aqui. Eles diziam que havia lá as leis que Moisés recebeu no Antigo Testamento, mais o Talmud e a Mishnah, que eram tradições judaicas que orientavam a respeito do cumprimento das leis. E era ali onde eles estavam errando. Irmãos, quando nós focamos nessas questões superficiais, é isso que Jesus está nos dizendo. Nós confundimos as ideias de Deus com as nossas ideias. Desculpe, nós confundimos as nossas ideias com as ideias de Deus. Nós pensamos que aquilo que nós acreditamos é o que Deus pensa. E isso é muito comum no meio evangélico. Achar que a minha posição é a posição de Deus. Isso nós encontramos, inclusive, nas questões políticas, dividindo aí o nosso país. Se fala em nome de Deus como se Deus estivesse assinando embaixo, na sua ficha política, na sua ficha partidária, em alguma ideia de governo. Meu pensamento não necessariamente é o pensamento de Deus. Mas nós vamos voltar sobre esse assunto talvez no próximo domingo. Agora é importante mencionar que não há nada de errado, irmãos, com as tradições. Não vão sair por aí dizendo que o pastor Marcelo pregou contra as tradições, tá bom? Elas, né, durante um período de tempo, para aquele povo, elas orientaram, elas disciplinaram, elas mantiveram aquele povo em comunhão com Deus. Mas agora, o Senhor se apresenta mudando isso. E nós devemos sempre fazer essa distinção entre as nossas convicções que nós inferimos quando nós lemos a Bíblia. O que eu tenho aprendido da palavra de Deus? Que conceitos, que padrão de vida eu tenho retirado da minha leitura na palavra de Deus? Será que isto que eu li hoje, que eu aprendi hoje na palavra de Deus, é aquilo que Deus realmente pensa para a minha vida, para a vida da minha igreja? Ou é coisa da minha cabeça? Achando que eu sou o dono da verdade. Isso nos leva, irmãos, a ampliar a discussão de Jesus com esses fariseus. A partir do versículo 14, Jesus diz assim: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Olha o que diz o versículo 15: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí veio uma outra discussão. Esse dia estava ruim para Jesus. Quando entrou em casa, deixando a multidão, aí a vez dos discípulos, né, virem incomodar.
os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Puxa, talvez tenha dado vontade de demitir toda a turma ali, né? Nem vocês entenderam? Né? Jesus olha para os discípulos e faz essa pergunta: mas nem vocês? Né? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugares escusos. Vamos deixar essa parte de lado, né? Por onde saem essas coisas. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. E aí vem um catálogo de vícios, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios: a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso não é o pastor Marcelo que está dizendo. Isso era um Jesus sem paciência já com seus discípulos, que não estavam entendendo de onde vinha o mal. No início do capítulo, o debate girava em torno da tradição. Aqui Jesus vai ficando cada vez mais radical, porque aqui ele aborda algo que a Bíblia claramente ordenava. A lei do Antigo Testamento ordenava que o povo se abstivesse de comida impura e só comesse comida kosher. Isso não era apenas uma tradição, mas era uma ordem clara de Deus. Ou seja, está suspenso temporariamente aquele lombinho assado com uma geleinha de frutas vermelhas, tá? Está suspenso temporariamente. Jesus diz agora que ele trouxe o reino de Deus ao nosso mundo. As coisas mudam radicalmente. Um cadáver, uma carcaça, uma carne de porco, um bagre, nenhuma dessas coisas, isso eu não posso falar lá no Wesley, né? Lá tem o bagre. Nenhuma dessas coisas torna mais uma pessoa impura. Não é isso que nos torna mais impuros. Jesus aqui está declarando que todas as leis de pureza associadas às leis do Antigo Testamento já não são mais obrigatórias para o povo de Deus. Ele não está dizendo que eles estavam errados, não. Como eu disse antes, isso cumpriu o seu papel ao longo da história. Mas agora que o Filho de Deus veio ao mundo, agora que o reino de Deus se abriu para todas as pessoas, essas leis de pureza estão obsoletas. O que Marcos está dizendo, meu irmão, é que o tipo de comida que você come não importa tanto quanto o tipo de pessoa que você é. Não é o que você entra em contato que o torna impuro, mas é o que sai de você. Jesus aqui está se concentrando no coração. Agora na Bíblia o coração é o centro da pessoa, não é mais o estômago, como era. O coração é o centro do controle da vida. O coração não é apenas as suas emoções na Bíblia, mas toda a sua pessoa interior, quem você é por dentro. Jesus identifica o coração humano como local da verdadeira impureza, porque é do coração humano, segundo Jesus, que flui o mal. E aí ele lista, todas aquelas má intenções que fluem do coração humano. Um verdadeiro catálogo de horrores, O que Jesus estava dizendo é que todo coração é um terreno fértil, muito fértil para esse tipo de coisas.
E essas coisas não são causadas por nada fora de nós mesmos, mas elas vêm de dentro. A pornografia não causa imoralidade sexual. Ela é um sintoma daquilo que está dentro do coração do ser humano. Videogame violento não é o que causa a violência. Ele é fruto do ódio, da raiva que já está lá, plantado no coração do ser humano. Ele apenas é um catalisador, é apenas algo que põe para fora aquilo que já existe lá no coração do ser humano. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, e eu vou encerrar, é tão radical que alguns cristãos não acreditam. Isso é tão radical, muda tanto o conceito de religião, muda tanto o conceito de adoração a Deus, de proximidade de Deus, que muitos cristãos não acreditam. Ele está dizendo que os nossos problemas com o pecado não são causados pelo nosso ambiente, mas sim por aquilo que já reside dentro do nosso coração. O profeta Jeremias diz, a respeito disso, milhares de anos antes, o coração é enganoso e está enfermo. Quem pode entendê-lo? Por isso que muitas vezes a gente se pega traído pelo próprio coração. Por isso que nós realizamos coisas que não gostaríamos de realizar. Por isso que nós temos que, a cada momento de culto, pedirmos perdão pelos nossos atos. Mesmo que sejamos fiéis, mesmo que tenhamos a melhor das intenções do mundo, queiramos ser pessoas santas, como a palavra nos pede, nós realizamos coisas que não desejamos, ferimos pessoas, e isso está lá no nosso coração. Mas o cristianismo, irmãos, sempre abordou o pecado desta forma, de dentro para fora. Nós é que muitas vezes invertemos essa lógica. Mas até que o coração humano passe por uma transformação bem radical, todos os esforços externos vão ser insuficientes. É no coração onde a mudança precisa começar. Por isso que Jesus se irrita com seus discípulos. Ele estava mostrando uma vida nova, ele estava ensinando um novo caminho, ele estava ensinando uma forma tão preciosa de viver a vida, e os discípulos mesmo assim não estavam entendendo, ainda achavam que o pecado vinha dos outros e não deles. Por isso o cristianismo nos apresenta um recurso que ninguém mais possui para vencer o pecado: o Evangelho, as boas novas, a história, a obra, a vida do homem Jesus até o momento da sua crucificação. Essa história nos serve não para contar como uma motivação de mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de coração na vida das pessoas. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de nascer de novo. É justamente isso. Há uma música que às vezes nós cantamos aqui: dá-me um coração igual ao teu, ó Mestre. Nós precisamos de um coração igual ao do Pai. Coração de amor, coração que não tenha ódio, que não tenha rancor por ninguém, um coração que não faça diferenciação de raça, de posição social, que não discrimine ninguém, que aceite, que ame a todos, independente do que são, da forma que são, de como vivem. Nós temos que lidar com o coração, irmãos.
Por isso nós aconselhamos o seu Valdir sempre a ir trocar o marca-passo, conferir como ele está. Mas o nosso próprio coração precisa ser checado também de vez em quando. Não pelo médico, mas pelo médico dos médicos, pelo Senhor da vida. Nós temos que colocar o nosso coração na presença de Deus, pedindo sempre que Ele olhe para nós e veja se realmente Ele está em condições. Não é para ver se as batidas estão certas, né? Na sua minutagem, não. Para ver se os sentimentos que existem nele são sentimentos que agradam a Deus, são os propósitos de Deus para a nossa vida. A boa nova é que Deus conhece as nossas necessidades, e Ele sabe que a maior necessidade era nos libertar do pecado. Deus sabia que a maior necessidade do ser humano era ser liberto do pecado. Por isso, né, Ele nos enviou justamente quem? Um Salvador, para nos libertar, um libertador. Ele não nos mandou um médico, Ele não nos mandou um engenheiro, Ele não nos mandou um professor, Ele nos mandou um Salvador, para que nós fôssemos libertos do pecado. E agora, para nós só, única atitude é aceitar isso. Basta nós aceitarmos isso, entendermos isso, e o nosso coração estará batendo alegre, feliz, descompassivo, como o coração do Valdir bate. Bem cuidado. Amém? Que Deus cuide do seu coração, meu irmão, minha irmã, e que ele seja um coração abençoado, com bons desejos, que cumpra os propósitos de Deus. Amém?